Bem, meu nome é Vinícius Almeida, eu tenho 16 anos, nascido em Brasília, vivi minha vida toda quase Valparaíso e com 12 anos vim para Portugal. Bem, eu acho que a primeira pessoa que acreditou no meu talento, que eu podia seguir em frente, foi minha mãe. Sempre me apoiou, mas sempre com aquele alerta de ter a segunda oportunidade, pensar em outra coisa além do futebol, caso não dê certo, mas sempre me apoiou com tudo que eu precisei. Sempre também disse que ia ser difícil, ser uma caminhada complicada de seguir, mas nunca deixou de me apoiar. Meu primo também sempre me apoiou no que pôde, mesmo estando no Brasil, ainda me apoia aqui em Portugal com mensagens e textos falando que acredita em mim. Mas depois que eu quis jogar futebol, realmente acreditar, e meu primo e minha mãe começaram a acreditar, acho que minha família inteira pensou em acreditar em mim também e me dar a força que eu tô usando até hoje para continuar nesse caminho. Comecei jogando com meus primos mesmo, só na brincadeira, e depois fui pro futebol de salão. Dos 5 a 10 anos foi jogando futebol de salão, e depois disso eu decidi jogar em campo mesmo, que era onde eu acho que me sentia mais vontade. Eu percebi que queria ser jogador profissional, acho que com 7, 8 anos, que é quando eu comecei a me usar mais o conteúdo do futebol na minha vida, usufruir mais dele, vendo vídeos, jogos, jogadas. E eu percebi que era aquilo que eu queria, porque era algo divertido, algo que eu sempre imaginei fazer, uma coisa criativa. E acho que foi assim que eu decidi querer se tornar profissional. Tudo começou lá no Brasil, onde eu comecei com futebol de salão. Profissionalmente não, mas sério, jogando em clube, sim, foi em futebol de salão, jogando pelo Villebrush. Depois eu decidi jogar o campo, foi o Grêmio, onde eu realmente aprendi que eu preciso ter mais físico, mais corpo para aguentar o trampo de jogar 90 minutos no campo, no sol, que é uma diferença totalmente grande de campos. Depois eu passei pro Paris Saint-Germain, academia do Paris Saint-Germain. Lá eu não podia jogar campeonato normal, mas já foi um bom aprendizado de como é ter uma equipe, como é estar em um clube que tem um porte muito grande para jogadores e equipamentos. Depois eu fui pro Flamengo, que foi incrível, uma experiência inacreditável estar lá com colegas, com uma gente muito acolhedora. Aprendi muito sobre futebol em si, sobre técnicas individuais, de como eu posso usar o meu corpo, minha velocidade, meus dribles para conseguir fazer o que o time precisa. Vindo aqui para Portugal, eu iniciei jogando realmente competição pelo Dragon Force, na Universidade da Maia. Foi uma época difícil, uma época muito complicada, mas eu acho que me ensinou a ter persistência e continuar a seguir meu sonho, porque não é só por várias derrotas que a gente pode desistir do que a gente precisa. Depois disso eu fui pro Senhora Dora, que mais uma vez foi uma temporada difícil, uma época complicada, mas eu acho que realmente ainda precisava de um pouquinho de persistência e confiança em mim mesmo, que tava faltando em mim. Eu acho que eu aprendi muito nesses dois clubes, mesmo com as derrotas que a gente teve. E depois eu parti pro São Félix, que é o clube que eu tô atualmente, onde eu tô aprendendo muito sobre como eu posso agir em campo, sobre os meus sentimentos mesmo em estar dentro de campo, com derrotas, vitórias, apoiar os meus amigos, técnicas individuais principalmente também, tô aprendendo muito sobre isso. Eu acho que foram experiências e estão sendo muito boas pra mim e pro meu futuro no futebol. Eu acho que o jogo que mais foi importante na minha carreira, que fez eu realmente acreditar em mim mesmo, foi contra o Rio Ave, quando eu jogava no Dragon Force, na primeira distrital sub-15. O jogo tava 1-1, faltando, 5 minutos pra acabar o jogo, eu pego a bola e marco o gol. Foi um sentimento de realização, eu realmente acreditei em mim. Eu acho que foi esse dia que eu realmente pensei, mano, eu acho que eu realmente consigo seguir esse sonho, mesmo sendo uma dificuldade extrema pra conseguir chegar onde eu quero. O momento mais difícil da minha jornada, acho que foi principalmente uma lesão que eu tive antes de começar a época do sub-15. Eu tive uma lesão na coxa e na costela, mais ou menos, uma contração muscular. E depois disso, acho que foi a mudança de país. Depois de toda essa minha história de como eu comecei o futebol, das minhas vivências que eu tive com ele em clubes e tudo mais. Hoje em dia eu jogo no São Félix, tenho 3 treinos por semana. Treino também individualmente com o meu personal trainer, que é 2 dias na semana, que é quinta e sábado, onde a gente treina praticamente aspectos físicos e mobilidade para evitar lesões e treinos assim. E no São Félix eu treino mais a questão de táticas para o jogo ser mais corrido, mais fluido pro meu lado, para conseguir chegar onde eu realmente quero. Conciliar os estudos com o futebol é um pouco difícil, mas eu acho que como eu tô num curso que eu gosto muito, é uma coisa que eu faço assim, alegre, eu acho que é muito fácil de gerir o tempo, são coisas relativamente fáceis, mas como é uma coisa que eu gosto, eu faço facilmente. Eu consigo gerir muito bem o futebol com meus estudos, realmente. Minha maior ambição e objetivo, ou sonho no futebol, é trazer aquela magia que a gente tinha os brasileiros antigamente, viver um jogo bonito, um jogo corrido, que nós conseguimos fazer sozinhos. Porque hoje em dia eu acho que o futebol tá muito preso naquela coisa de, o jogo bonito é 1, 2 toques. Realmente é, mas eu acho que a gente perdeu muita criatividade dos jogadores em si, deixamos eles muito presos a ter um físico bom e saber dar 1, 2 toques. Então eu acho que meu sonho mesmo é trazer aquela magia que o futebol tinha antigamente. Eu tenho 2 escolhas muito fortes, que é Barcelona e Real Madrid. Eu gosto muito dos 2 clubes, da história dos 2 clubes, de como eles seguiram, desde o trio MSN até as coisas mais antigas.
Eu acho que são coisas que são dois clubes que eu realmente tenho por coração e por paixão. E se fosse pra escolher um clube aqui, provavelmente seria o Porto. Também é um clube que eu gosto muito aqui desse país. E do Brasil era o Flamengo, time de coração desde criança. Que eu preciso melhorar muito no meu estilo de jogo é ter corpo, que eu acho que é uma coisa que tá faltando muito pra mim, é a parte de ter o físico que eu preciso pra aguentar o trampo dos jogadores E eu acho que é uma coisa que eu faço muito bem é usufruir da minha velocidade e do meu cruzamento, que é uma coisa que eu faço muito bem, aliás, eu aproveito muito da minha velocidade, até hoje não encontrei nenhum que consiga me ultrapassar nela. E eu acho que é umas coisas que eu usufruo muito, e também dos meus dribles, que eu uso muito drible corporal, de fugir do meu oponente. E eu acho que é uma coisa que eu faço muito bem. Daqui 5 anos eu me imagino jogando em algum clube aqui de Portugal, não dos grandes, mas imagino estando já iniciando minha carreira. Mas se fosse pra escolher mesmo, eu gostaria de estar muito no Porto, começar assim, mas acho que não tem essa escolha, mas eu tenho que conquistar ela. Mas eu gostaria muito de me ver nesse clube. Eu acho que futebol é uma coisa que eu não consigo viver sem, representa muito pra mim. Desde garoto eu sempre quis ter a ambição de chegar no topo, ser o melhor dos melhores, mas se fosse possível, eu gostaria que o futebol fosse minha vida pra sempre. Sempre ambiciei, até meus primos também já tentaram, não conseguiram, e eu quero ter essa realização de conseguir o que eles não conseguiram. A pessoa que eu agradeceria realmente nessa minha caminhada desde pequeno é meu pai e minha mãe, que sempre me apoiaram realmente. Minha mãe mais presente atualmente por causa de eu estar em outro país, mas eu agradeço muito ao meu pai e minha mãe que me deram todo o apoio e esforço que eu gostaria. Eu até hoje lembro do meu pai fazendo barulho nos jogos, toda hora gritando, berrando. Eu ficava cheio de vergonha, mas eu realmente agradeço muito pelo apoio, eu agradeço tudo que eles me ofereceram até hoje e continuam me oferecendo. Com minha mãe morando comigo, ela tem que me aturar muito por dores ou por fazer minha alimentação por causa da dieta. Reclamar que eu tô sempre falando que eu tô com dor, que eu tô correndo muito, que eu tô cansado. Mas eu agradeço muito por ela me aturar todos os dias assim, que eu acho que não é muito fácil aturar um adolescente. Eu acho que o que eu posso dizer pra essas pessoas que estão começando no futebol ou que têm a mesma ambição que eu é que, pra não desistir do que você tá seguindo, você pode conquistar coisas incríveis, mas precisa de muito trabalho, dietas, treinos, chegar tarde em casa após os treinos, ter a ambição, dores, lesões, tudo que isso vai te influenciar pra continuar ou não, mas eu acho que você não pode abaixar a cabeça pra isso, tem que continuar lutando pelo seu sonho, porque se você que realmente quer, acho que nada pode te parar, só tem que fazer por merecer e conquistar aquilo que você quer.